Nós entrevistamos, tal, e falamos para ele, olha, se você quer isso mesmo, o sacrifício tem que ser total. O que vocês fizeram? Fala aí, vocês. Nós tínhamos o escritório. Quando o Espírito Santo nos chamou, a gente tinha o escritório. O nosso escritório já estava no auge, assim, a ponto de a gente receber ligações de fora do país. A gente já estava consolidado. A nossa casa, a gente já tinha dinheiro para comprar uma casa, dinheiro para trocar de carro. A gente estava trabalhando de tal forma que um indicava o outro. Certo dia eu atendi o telefone em português, a pessoa falou em inglês. Eu não sei como a pessoa conseguiu achar a gente, se não fosse o próprio Deus. Então, já tinha pós-graduação, especialização, o Fabiano dava aula, a gente tinha escritório aqui na Zona Sul e a gente tinha um segundo escritório no templo, lá perto da Celso Garcia já. Então a gente já tinha tudo, mas faltava algo, mesmo tendo tudo, porque a gente financeiramente estava muito bem. Financeiramente a gente estava muito bem, a gente já estava... Com a forma como a gente chegou aqui, o senhor foi falando, e assim, eu não estava presente, não ouvi isso de ninguém. Mas assim, veio um filme na minha cabeça, porque da forma como eu cheguei aqui, o altar da João Dias presenciou muita coisa na minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei depressiva. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com mágoa, com ódio da minha mãe, porque minha mãe tinha me abandonado. Meu pai envolvido com o espiritismo. Quando eu cheguei aqui, eu estava com síndrome do pânico. Eu não tinha mais saída. Eu cheguei aqui, assim, sem saída. Tinha preconceito em relação à igreja, mas eu cheguei aqui com o meu tudo, porque a única coisa que eu queria era ser feliz, porque eu não sabia o que era ser feliz. E eu queria ter família, como a outra moça falou. Eu queria muito ser feliz, porque na minha vida, na vida dos meus familiares, eu nunca tinha presenciado isso. Então, conforme eu fui me lançando, bispo, eu estava assim, foi passando um filme aqui na minha cabeça. Cada fogueira santa, Deus foi acrescentando na minha vida. Foi conquistando? Eu fui conquistando. E eu sei, assim, a gente sabe, né, Fá, que tudo que a gente conquistou veio do altar. Por exemplo, quando eu cheguei assim, o que eu tenho que fazer? Falaram para mim do destino da minha alma. A minha sogra falou do destino da minha alma. E eu falei assim, eu quero esse Deus, eu quero ter essa felicidade, porque eu não tenho. Porque eu aprendi que eu tinha que estudar. Eu me enfiei nos estudos. Eu tinha disposição para ficar 12 horas. Eu estudava tranquilamente. Porque eu aprendi que era isso, que eu tinha que ser financeiramente próspera, que eu tinha que ter diploma. Então eu estudei muito, estudei outras línguas. Toda a minha força, toda a minha disposição era para o estudo. Então vocês foram conquistando. Sim, senhor. Você foi conquistando tudo isso, conquistou, recebeu o Espírito Santo, conquistou o casamento, não é isso? Sim, senhor. Mas quando vocês manifestaram o desejo de servir a Deus no altar, vocês não estavam com uma vida amarrada na miséria, na pobreza, não estavam? Não, senhor bispo, nós estávamos crescendo, o escritório crescendo, havíamos aberto também um pequeno restaurante, a vida financeira estava tudo certo, o casamento tudo certo, não tinha nada, não havia empecilhos, não havia nada a conquistar materialmente. E por que então servir a Deus no altar? Porque eu queria mais pelas almas, eu queria me dar mais pelas almas. Eu, como advogado, eu tinha alguns clientes no Japão, por exemplo, que chegava no Brasil domingo, lá no Japão é segunda-feira, eu tinha que atender de segunda-feira com eles, né? Seria no domingo, então eu abria mão, por exemplo, no domingo para tirar o dia inteiro, para evangelizar, para poder fazer o trabalho, né? Para poder fazer a obra. E isso estava me consumindo, eu não conseguia me dedicar mais pelas almas. Quando vocês falaram que queriam servir a Deus no altar, qual foi a condição que nós colocamos? É tudo. Tudo. É tudo. Sim, senhor. Então eu falei, vocês vão ter que sacrificar tudo. Vocês tinham carro, tinha os bens, é tudo. E aí, para onde que vocês foram? Fomos para o Suriname. Suriname. Sim, senhor. Eu já conhecia o Suriname? Não conhecia o Suriname, não sabia a língua que falava, não sabia a cultura, não conhecia nada daquele país. Qual a língua que fala? O holandês. Falo holandês e tem os dialetos do país, tem mais de 7 dialetos. O holandês é a língua oficial, mas não é a língua praticante no país. É o Stranaton, que é o dialeto, e tivemos que entrar na cultura deles, enfim, tivemos que conhecer. Vocês querem mesmo? Vocês querem servir a Deus mesmo? Não, a gente perguntou para eles. Então vocês vão abrir mão de tudo. Vocês vão sair daqui, vão para um país diferente, vocês vão ser provados.
30 anos de vida, casamento, bens. Vocês foram para o Suriname com o quê? 4 malas. 4 malas. 4 malas. Sim, senhor. E lá tinha uma mansão esperando vocês? Não, senhor. Como é que foi lá, a igreja lá? A igreja lá, a gente se for comparar com a obra aqui no Brasil, é a igreja da década de 70. São 7 igrejas. O pastor lá, ele faz tudo. Quando nós falamos faz tudo, é a obra de Deus efetivamente. E também, se eu precisar dar uma injeção na minha esposa, eu que dou, ela que dá a injeção em mim. Se eu estiver passando por algum problema, ela que vai me ajudar. Quantas e quantas vezes eu saía para conversar com as pessoas e é só holandês, eu não sabia falar holandês. Arranhava um pouco do inglês ali, ainda assim as pessoas não falavam inglês. Então, foi tudo isso que a gente enfrentou. Ficaram lá quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Quando a gente falou para vocês, ó, tá na hora de voltar, você queria voltar? Bispo, não. Porque as pessoas, assim, o que mais, assim, me deixava angustiada, no sentido assim de aflita, era porque eu queria me comunicar e eu não conseguia, porque a gente se deparava com situações de meninas que muito novinhas já eram violentadas, era natural isso, então elas falavam para os pais e eram violentadas na casa, porque lá a família tem muito javanês muçulmano, né, Fá? O hindu, e é muito normal a gente andar assim na rua e ver sacrifícios. Então a gente passava, vinha bandeirinhas que significavam cada coisa, o pastor explicou pra gente, tinha bandeirinhas pretas, que era quando havia sacrifício humano. Então, assim, a minha dificuldade era falar, porque em que pese eu conseguisse me virar no inglês, lá não dá para falar inglês. Os senhores, os jovens falam, mas os senhores, senhoras não falam. Ou é tac-tac, saranatongo, ou é o holandês. Eu ficava no e tentava Vocês falar. conseguiram ajudar? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Teve um rapaz que foi próximo, não sabia que voltaria para o Brasil, mas na proximidade de voltar para o Brasil, eu comecei a abrir um trabalho em um bairro, eu não lembro nem o nome do bairro, Sofias Lust, que é o nome do bairro, e lá não tinha igreja, não tinha trabalho da igreja, e andando pela rua, evangelizando, tinha uma senhora que estava com dor na perna, eu falei assim, eu posso fazer uma oração pela senhora? E ela não falava holandês, tinha uma obreira que falava holandês, o meu holandês não era o melhor do mundo, eu falava para ela, ela traduzia no dialeto, e eu fiz a oração, a mulher saiu pulando, nunca tinha visto isso, saiu pulando, ela nunca tinha visto esse poder de Deus. E aí ela falou, olha, tem como o senhor fazer uma oração pelo meu filho? É quando nós entramos na casa, a casa miserável, esgoto a céu aberto é a coisa mais natural lá, é a coisa que você vê a qualquer lugar que você passa, tirando no centro. E o filho dela estava na cadeira e ele babava assim, nu e babava. E a mãe dele contando na língua dele, falou que ele tinha sofrido por um trabalho de macumba, lá um ritual de magia negra, e ele ficou naquele estado, estava 10 anos. E fizemos oração forte, eu falando em holandês, a obreira traduzindo para a mãe ouvir. No primeiro dia depois da oração ele já levantou. Na semana seguinte o menino já estava falando. Aí a gente voltou e enfim, alguém deu continuidade. Agora, você não chegou um momento lá que você pensou em desistir? Pensando assim, poxa, lá no Brasil tinha isso, tinha aquilo, melhor desistir? Não, bispo, porque assim, eu sei como eu cheguei aqui, sabe? Eu vejo que eu olho para o Senhor Jesus, porque quando o Senhor perguntou por que a gente queria, quer servir mais, quero servir mais, mas assim, eu queria dar mais, porque o que foi me dado é muito valioso. Eu sei como eu cheguei aqui, e o que eu tenho só foi por meio dele, então nada mais sacia mais a minha sede do que fazer isso. Como eu disse ao Senhor, minha prioridade era me servir. Eu me satisfazia nisso, mas eu cheguei vazia aqui. E aí, quando eu tive essa oportunidade... O que é melhor? Ter um escritório de advocacia, carro, ter o seu negócio, ter as suas férias, viajar para onde quiser? Ou estar no altar? Está no altar, sem dúvida, bispo. Sem dúvida. Se voltasse atrás, eu faria de novo tudo a mesma coisa. Mas tem um preço. Sim, tem um preço. Qual o preço? Tudo. Esse é o preço.